Boa noite, pessoal. A nossa aula de física hoje, o assunto é calorimetria, tá ok? Calorimetria é a parte da física que mede as quantidades de calor fornecidas ou cedidas por um corpo em qualquer circunstância, tá ok? Então, a calorimetria cuida da medição da quantidade de calor fornecida ou cedida por um corpo, tá ok? As unidades de calor. Como o calor é uma forma de energia, as suas unidades são as mesmas de energia e, portanto, as mesmas de trabalho. Tá ok, pessoal? As unidades de calor nos dois sistemas, no sistema CGS, que é centímetro grama por segundo, a unidade de calor é Dinas vezes centímetro, que corresponde ao erg. E no sistema MKS é Newton vezes metro, que corresponde ao joule, tá ok? Então, erg e joule são unidades de trabalho, de energia e agora também unidades de calor. Por quê? Porque calor é uma forma de energia, tá ok, pessoal? Praticamente, utiliza-se quase exclusivamente a caloria e a quilocaloria nos problemas de calorimetria. Pessoal, as unidades são erg e joule nos sistemas CGS e MKS, respectivamente. Mas muito usado é a caloria e a quilocaloria, tá ok? Mas o que é quilocaloria? O que é caloria, pessoal? Caloria é a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 a 15,5 sob pressão normal. Então, para você aumentar o calor necessário para você aumentar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 a 15,5 sob pressão normal, nós chamamos de caloria. Então, caloria é isso aí, tá? Relações entre unidades. Uma caloria é 4,18 joule. Então, para você transformar de caloria para joule, você multiplica por 4,18. Para você passar de joule para caloria, você divide por 4,18, tá ok? 1 quilocaloria corresponde a 1000 calorias. Para você passar de quilocaloria para caloria, você multiplica por 1000. Para você passar de caloria para quilocaloria, você divide por 1000. Anda 3 casas para a esquerda, tá ok? Pessoal, vamos falar de 3 princípios da calorimetria. O primeiro deles é o seguinte: a quantidade de calor necessária para elevar ou abaixar a temperatura de um corpo é proporcional à massa desse corpo. Quanto maior for a quantidade da massa de um corpo, maior será a quantidade de calor. Quanto menor for a massa, menor será a quantidade de calor. Por quê? Porque a quantidade de calor é proporcional à massa do corpo, tá ok? O segundo princípio, ele diz o seguinte: a quantidade de calor que um corpo ganha quando sua temperatura se eleva é igual a que o mesmo corpo perde. Por exemplo, para você passar uma determinada massa de uma determinada substância de 20 para 30 graus, ele ganha uma quantidade de calor. Quando ele volta a passar dos 30 para os 20, aí ele perde a mesma quantidade de calor, tá ok? Então, a quantidade que ele ganha para aumentar a temperatura é a mesma que ele pede para voltar à temperatura inicial, tá ok? E o terceiro princípio diz o seguinte: a quantidade de calor necessária para se elevar ou abaixar de temperatura inicial à temperatura final de um corpo é proporcional à variação de temperatura. Quanto maior a variação de temperatura que um corpo sofre, maior será a quantidade de calor. Por exemplo, de 10 a 20 graus, para passar de 10 a 20 graus, que tem uma variação de 10, um determinado corpo ganha uma quantidade de caloria. Agora, para você passar de 50 a 80, que tem uma variação de 30,
ele é necessário 3 vezes mais, pessoal. Por quê? Porque a variação é triplicada. Para você passar com a variação de temperatura de 10 graus, é uma quantidade de calor. Para você passar para uma variação de 30, então você triplica esse valor, tá ok? Então esses são os 3 princípios da calorimetria. Pessoal, vamos falar sobre calor sensível e calor latente. Quando um corpo recebe ou cede calor, né, ele pode receber ou ceder, este pode produzir no corpo 2 efeitos: variação de temperatura ou mudança de estado. Por exemplo, se você fornecer um determinado corpo tem uma temperatura e você fornece um calor e ele aumenta essa temperatura, mas ele conserva no mesmo estado, então dizemos que é um calor sensível. Mas se você fornecer calor a um corpo e ele muda de estado, por exemplo, você tinha uma liga de chumbo, você forneceu calor, você tinha o chumbo no estado sólido e ele passou para o estado líquido. Então esse calor aí é chamado calor latente. Calor latente é o calor que você fornece e muda o estado físico da substância. E calor sensível, você simplesmente altera a temperatura, tá ok? Então, se o efeito no corpo for apenas variação de temperatura, o calor é denominado calor sensível. Se o efeito no corpo for mudança de estado, o calor é denominado calor latente. Essa é a diferença, tá ok, pessoal? Vamos ver agora calor latente, dado pela letra L. É a quantidade de calor necessária para derreter ou vaporizar 1 grama de uma determinada substância. Quando eu quero falar sobre calor latente, vem essa fórmula aqui. Calor latente é o quociente entre a quantidade de calor e a massa. Então, L é igual a Q sobre M, tá ok? Onde Q é a quantidade de calor, M é a massa do corpo e L é o calor latente que nós queremos calcular. Pessoal, unidades de medidas do calor latente. No sistema CGS, a massa é dada em grama. No sistema MKS, a massa é dada em quilograma. A quantidade de calor no sistema CGS é dada em caloria. No sistema MKS é dado em quilocaloria. Já o calor latente no sistema CGS é caloria por grama, porque calor latente não é o quociente entre Q e M, então é caloria dividido por G, que é caloria por grama. E quilocaloria dividido por quilograma, então é quilocaloria por quilograma, tá ok? Esse calor latente também serve para calor latente de fusão, tá ok, pessoal? Vamos resolver um exercício para a gente praticar um pouquinho, tá ok? Bom, para fundir 500 gramas de cobre que já está em sua temperatura de fusão, são necessários 20,5 quilocaloria. Qual o calor latente de fusão do cobre em caloria por grama? Bom, pessoal, vamos colocar os dados do problema. Dado, você lê aqui, para fundir 500 gramas, então a massa é 500 gramas. A quantidade de calor é 20,5 quilocaloria. E o calor latente é o que nós queremos calcular. Simples. Só aplicação de quê? Da fórmula. Qual a fórmula de calor latente? L é igual a Q sobre M. Como que nós, antes de qualquer coisa, pessoal, vocês estão percebendo que a massa é dada em grama e a quantidade de calor em quilocaloria. Então está errado. Se a massa é dada em grama, a massa está no sistema CGS. Quilocaloria está no sistema MKS, então temos que passar para o mesmo sistema. O que eu vou fazer? Vou transformar quilocaloria para caloria. Vou multiplicar 20,5 por 1000. O que é multiplicar 20,5 por 1000? É fazer a vírgula dar 3 casas para a direita. Então, 5, 0, 0. Então, 20,5 quilocaloria corresponde a 20.500 calorias. Agora sim, agora vamos substituir. Q é 20.500, M é 500.
Então, tenho 20.500 dividido por 500. Vamos fazer o seguinte, vamos cortar os dois zeros de cima pelos dois zeros de baixo. Eu tenho 205 dividido por 5. 200 dividido por 5 dá quanto? 40. 5 dividido por 5 dá 1, portanto 41 caloria por grama, tá ok? Depois vocês fazem normal, isso aqui é só um macete. Então, você dividiu, deu 41 caloria por grama. Pessoal, vamos falar agora de um assunto super importante na física. Muito importante mesmo, pessoal. É calor específico. É uma grandeza específica de cada substância. Calor específico é a quantidade de caloria, necessária para aumentar de 1 grau a temperatura de 1 grama de uma substância. Qualquer substância, pessoal. Se você pegar 1 grama de qualquer substância, para aumentar, fazer essa temperatura alterar de 1 grau, por exemplo, de 20 a 30, não, de 20 a 21, de 50 a 51, que é 1 grau a variação, você precisa da quantidade de calor. Essa quantidade de calor nós chamamos de calor específico. Vamos dar um exemplo aqui. O chumbo tem calor específico 0,031 caloria por grama de grau Celsius. Isto significa que se precisa fornecer 0,031 caloria a cada grama de chumbo para elevar sua temperatura de 1 grau. Então, pessoal, um valor pequeno como este do chumbo indica que o material se aquece ou esfria com facilidade. Pessoal, 0,031 caloria é o que nós precisamos para que 1 grama de chumbo aumente de 1 grau, passe de 30 para 31, 50 para 51, por exemplo. Então, a quantidade vai ser sempre o quê? 0,031. Esse número é muito baixo. Então, esse calor específico muito baixo significa que ele tem uma facilidade de aquecer, aquece muito rápido, mas também esfria muito rápido, tá ok? Já a água tem calor específico 1 caloria por grama de grau Celsius. Pessoal, são 32 vezes maior o calor específico da água, né? É uma das substâncias que tem o maior calor específico. Graças a Deus, né? Que a água tem todo esse calor específico, por isso que nós conseguimos sobreviver nesse planeta, né? Isto significa que se precisa fornecer 1 caloria a cada grama de água para elevar sua temperatura de 1 grau. Um valor muito grande como este da água indica que a água se aquece ou esfria com muita facilidade. Aliás, muita dificuldade, pessoal. Tá? Já o chumbo, ele aquece e esfria muito fácil. A água aquece e esfria com muita dificuldade. Então, o calor específico, toda substância tem um calor específico, e esse calor específico é característico, tem essa propriedade, tá ok? Por exemplo, pessoal, aqui eu tenho um calor específico de algumas substâncias. Por exemplo, o bismuto é uma das substâncias que tem menor calor específico, 0,030. O chumbo, 0,031. O ouro, 0,033. A prata, 0,056. O aço, 0,100. A areia, 0,200. O alumínio, 0,220. Vapor de água, 0,480. O gelo já tem calor específico, 0,500. A água líquida tem 1. E o litro tem 1,041. Pessoal, o calor específico é super importante, mas muito importante. Por quê? Porque indica a dificuldade ou a facilidade que tem um corpo de aumentar ou baixar a sua temperatura, tá ok? Então, quando você coloca chuchu numa panela de feijão, e depois quando você vai comer o chuchu, você percebe que o feijão dá uma esfriada, o restante dá uma friada e o chuchu demora a esfriar. Por quê? Porque o chuchu tem um calor específico muito grande. É claro, se o chuchu é formado, tem na sua composição muita água, seu calor específico se aproxima de quê? De 1, entendeu? Então o chuchu, ele demora para cozinhar e demora também para esfriar. Tá ok, pessoal? Então, esse calor específico é super importante. A água, por ter esse calor específico muito grande, pessoal, nós conseguimos sobreviver nesse planeta, porque
a água, por ter o calor específico muito grande, ela demora a controlar a temperatura no meio ambiente, tá ok? Então, espero que vocês tenham entendido alguma coisa e até a próxima aula.